É isso aí, estamos aqui no terceiro episódio do Trilha do Pixel, tá bom? Ensinando a não ser um pato. Não seja um pato. Cara, a gente falou muito sobre evitar, né, criar conteúdos em ferramentas mais simples como Canva e ficar com cara de Canva, não foi? Eita, eu tenho que ter um pouquinho mais pra cá. O áudio tá bom? Tá ótimo, né? Ahn, Só que, comentário aqui, que este belíssimo logo que fizemos tem cara de Canva. Vocês acham que tem cara de Canva? Tem cara de Canva? Tem, não tem? Mas é aquela coisa. E o resultado? Vai chegar aonde? Aonde que a gente vai chegar? A gente vai comentar sobre isso agora nesse terceiro episódio do... Vamos falar Trilha do junto, vamos lá. Pixel. Trilha do Pixel. Ah, tem que ser feliz, tem que ser animado. Tem que ser feliz. Que podcast é esse que a gente não é animado? Ó, minha cara, eu sou todo emo, pô. Eu Gente. não posso, não. O povo me vê na rua. vai Pare, achar que pare eu com sou essas feliz, brincadeiras, mano. Eu tô sombrio pô. hoje. Oxi, pô. Eu sou emo. Eu escuto Lil Peep, irmão. Até hoje eu sou viúva do Lil Peep. Cara, ele é publicitário, tá? É por isso que ele é assim. Existe publicitário triste? Uma Todos. tão Existe publicitário feliz, amigo. Existe em Maceió e em Cacimbinhas. O ódio dele é porque ele tá em Maceió, viu? Não sei se vocês viram isso no primeiro episódio, se vocês não viram, veja aí. O ódio dele é porque tá em Maceió. Mas é isso, gente. Tudo tem uma reta final, né? Tudo tem uma trilha de chegada. Como é que fala? Faixa de chegada. Vocês entenderam? Tudo tem uma trilha. Gente, e o sucesso é um dos checkpoints, é uma das chegadas, né? Mas como se mede o sucesso? Pagando as contas, Nem sem se preocupar. Calma. Não sei se chega a tanto. Às vezes, existe aquele cara que ganha muito dinheiro, mas vive pessimamente, sem tempo de nada. E tem aquele cara que ganha o razoável, fazendo às vezes uma coisa que gosta muito, que não demanda mentalmente de forma degradante, e aí tá melhor, pô. Eu mesmo. Faz parte. Veja bem. Faz veja sentido. bem. Eu tô me usando como exemplo novamente, eu tava trabalhando no estúdio, pô, eu tava sem vida, eu tava ganhando bem, beleza. Muito bem pra alguém que tava no começo, mas assim, eu não tava tendo vida alguma, entendeu? Era hora extra, era sábado trabalhando, eu trabalhei dia 24, dia 25 de dezembro, Pra entendeu? ser feliz. Pra ser feliz, entre aspas, pra ter um dinheirinho no fim de ano, tá ligado? A mais. E assim, hoje em dia eu tô trabalhando 100% autônomo, tô trabalhando home office, entendeu? Então assim, tô com tempo livre, sabe? Eu consigo curtir minha namorada, tenho dinheiro pra pagar minhas contas, entendeu? Não tô ganhando igual eu ganhava antes, mas assim, eu tô vivendo minha vida, sabe? Tá procurando qualidade de vida. Exatamente, procurando qualidade de vida, sabe? Eu tô trabalhando muito menos, pô, eu tô conseguindo trabalhar agora 2 dias da semana, 3 dias da semana e ficar livre o resto e pagar minhas contas, entendeu? Muitos dos profissionais da área são freelancers. É, Entendeu? E às vezes é muito bom, é até melhor você ser freelancer com um tempinho a mais, com mais qualidade de vida que nem vocês estão falando, do que você tá enfurnado, né, Exato. num lugar que talvez, né, porque tem pessoas que É. gostam, talvez É. você não esteja tão confortável assim. Essa qualidade de vida ainda demora pra chegar. Mas assim, eu acho o seguinte, a vida ela é feita de fases, né? sim. Não adianta você morrer de ansiedade pra ganhar dinheiro e tal, coisa do tipo, mas ao mesmo tempo, às vezes, faz parte você ter uma fase onde você tem menos tempo, porque às vezes é aprendizado, às vezes realmente é algo que você precisa de mais dinheiro. Não, e outra Então coisa, são fases, Pra né? mim foi muito importante essa fase onde eu tive menos tempo e ganhei mais dinheiro, porque hoje em dia, naquela época, eu consegui gastar em equipamento, tá ligado? Comprei um computador muito bom, montei um PC bom, comprei um celular bom pra produzir conteúdo, entendeu? Consegui investir em mim. Essa é a luta Sabe? de todo social media. Exatamente, que é você conseguir investir em si próprio, entendeu? Eu consegui investir em mim, guardar um dinheiro pra hoje em dia eu estar do jeito que eu tô hoje em dia. Entendeu? Que no final é a meta. Porque você Entendeu? começa de baixo, gente. Você E vocês sabiam que essa é uma das frases que é, os... Como eu posso falar, meu Deus? Os profissionais da área, publicitários e tudo mais, os grandões, não gostam? E a gente começa com um pouco, começa de baixo. Que, óbvio, eles não gostam do amadorismo, né? Só que, cara, quem ganha Não. pouco... Isso começa quando numa entrevista de emprego perguntam se você tem iPhone. Tá ligado? É verdade. Tá ligado? Quando o meu Samsung da linha S dá um pau em qualquer iPhone do ano aí, irmão. Mas ele não é otimizado para Instagram, veja bem. Aí é isso que se ouve, né? Irmão, é só você postar direto do arquivo, como passa, que sai com a mesma qualidade. Povo que não sabe usar a ferramenta. Fica aí dicas, viu? Povo que não sabe usar a ferramenta, velho. Não era nem pra falar isso, né? Mas... Pronto, Trilha do Pixel revelando segredos aqui.
Eu nem entendi, eu tava pensando em outro tema, né? Deu um branco agora, mas é isso Volta pra mesmo. realidade. É isso mesmo que ele falou, tá bom? Cara, assim, Sabe nem o que foi falado. cara, eu tava aqui tentando pegar o meu fio da meada, eu fui interrompido. Obrigado, Flávio, mais uma vez. Nada, Eu eu sou Faustão. Mas E foi interrompido de A novo. pauta era o sucesso de vir de baixo. Isso. Sim, cara, você vem de baixo, você tem que começar de baixo. Infelizmente, você começa diante do amadorismo, pô. Entendeu? Eu sei que muitos profissionais que ganham milhões e trilhões, etc., não gostam do amadorismo, colocam 1 milhão de defeitos. Mas você vai começar de onde? Como é que você vai. Desculpe falar, mas como é que você vai alcançar os equipamentos fodas e tudo mais que vocês, né, estão conquistando agora, se vocês não começar tendo pouco ou tendo nada? Exatamente. Agora, por exemplo, você tem que saber investir em você, porque, por exemplo, na minha cabeça na época, eu podia ter, pego o dinheiro que eu investi e comprado uma moto. Tá ligado? O que a moto ia me trazer de retorno hoje em dia? O que ele vai agregar? O que vai agregar na minha profissão? Tipo, eu vou andar bem, tá ligado? Não, você pode ser entregador, né? Tem uma profissão Exatamente. digna, né, gente? Tá indo pra esse lado. Tá indo pra esse lado. Não, mas ele tá fazendo essa Às vezes ganha mais do que analogia você social media. importante. A moto seria um investimento para a profissão de entregador ou outra profissão independente. Exatamente. Às vezes é um investimento da alma, né? Faz parte. Você tem uma moto daquela Yamaha Monster, tá ligado? Mas às vezes... Alimenta a alma, às vezes. Dá pra você pegar um R3. Quer pegar um R3. Enfim. Eu entendo super de moto. Pra, Tá? Eu entendo. Você sabe o que é um R3? pra alguém de 19 anos de idade, oxe, é zica, pô. Tá maluco. Dito isso, nem ando de moto, mas... Poxa, eu gosto demais de andar de moto. Mas eu acho que eu vou pegar um R15, pô, que é mais de... Só tem- Não, amigo, agora eu tenho 20, mas já eu tinha 19, né? Tem 20. Tenho 20. Você achava que eu tinha quanto? Não vamos entrar nesse tópico agora. Eu tô falando Achava que eu Não tinha quero quanto? saber a minha Hã? idade. Não, porque eu tenho 23. Olha pra cara desse menino aqui e olha pra minha cara. Entendeu? Eu entendo que eu sou uma Pode pessoa... olhar pra minha também, tá? E pra cara desse jovem senhor aqui, entendeu? Tipo assim, eu entendo que eu tenho uma carinha de velho, mas é aquilo, gente. Trabalho muito desde muito cedo, não me cuido, entendeu? Olha a carinha de bebê aqui, minha gente. Isso aí é a cara de quem se cuida, pô. Gente, pergunta importante, voltando aqui ao Enfim. tema. Mas... deixa eu ler aqui o negócio. Cara, Remédios. você largaria seus estudos, sua faculdade, para poder crescer amadormente falando, como social media ou o que quer que seja no marketing digital? Você largaria esses estudos? Então, eu acho que essa é uma pergunta boa porque ela é muito pessoal. Já que, pra mim, a minha resposta hoje é eu não largaria porque eu valorizo muito a busca de conhecimento, porque eu valorizo a excelência. Mas não se pode julgar alguém que vai direto pro mercado pra ter experiência lá porque precisa do dinheiro agora. E dependendo muito, eu entendo, faz todo sentido, mas assim, dependendo muito da pessoa em si, né? Porque tem muitas pessoas que, independente se precisam ou não trabalhar com outras coisas, né, para se manter, etc., às vezes tem um sonho de abrir logo a sua própria agência, seguir como um freelancer, eu vou viajar, trabalhar com produtor e não sei o que lá. Realmente, os estudos ficam em segundo plano. Sim. Você acha isso interessante? Você faria isso, Não, mesmo veja não bem. precisando se manter com outro emprego? O meu caso, eu acho que é diferente do seu, que eu sou ProUni, eu não pago faculdade, tá ligado? Então, assim, eu só não largaria em, acho que nenhum período, porque eu não pago minha faculdade. Quem paga é você, que paga os impostos, entendeu? Você Então, vai pegar a assim, briga aí com o pessoal que tá Não, assistindo pô, aí. porque, por exemplo, não adianta você ter o dinheiro, você ter os recursos e você não saber utilizar disso, sabe? Eu vejo galera que tá na faculdade aqui e nunca veio aqui no estúdio pegar uma câmera na mão, só vem quando é obrigado na aula de fotografia. E que faz toda a diferença, E que gente. faz toda a diferença. Você na biblioteca pegar um livro pra ler, Tem sabe? um livro saber de semiótica valorizar. desse tamanho, dessa finura, Dessa finura desse tamaninho, que, que nossa. muda, seu cérebro começa a andar de outra forma. Eu acho que dá mais trabalho você estudar por fora, muito mais. Você saber afunilar e saber buscar esse conhecimento que a faculdade te entrega de mão beijada, entre muitas aspas, é difícil, sabe? Você buscar isso por fora. A faculdade te dá essa facilidade. Mas, se eu fosse pagante, eu me arriscaria e buscaria fora. Esse é Olha o aí, possível. são É perspectivas possível, muito diferentes. totalmente possível. Só dá mais trabalho. Faz muita diferença quando a gente está falando de perspectivas diferentes. Independente se Isso. você tem dinheiro para pagar a faculdade, se você é FIES, se você é ProUni. E voltando àquilo que a gente falou nos últimos 2 episódios, o importante é fazer, gente. Se você vai fazer uma faculdade, faça. Se você vai fazer atrás do seu sonho, abrir sua agência, é urgência,
né? O urgência da vida, seja também. Agora, só não trabalhe para não receber o que é de direito, né? Exatamente, pelo amor de Deus. Você pode e deve cobrar aquilo que você realmente merece. Agora, Sim. você só pode cobrar se você tiver excelência. Você pode dizer, não, eu não... Fale direito comigo, que eu não aceito não esse tipo de coisa, eu sou muito bom, eu realmente mereço mais. Mas você só pode falar isso se você realmente banca. Exatamente. O que não pode é você dizer, não, isso aí tá baixo, isso aí não sei o que lá e Tá tal. inferior. Mas aí você não vai oferecer algo tão bom quanto, não encaixa. Se você não tem equipamento compatível com o valor que você está cobrando, se você não tem, como ele disse, conhecimento compatível com o valor que você está cobrando, não cobre o que você está cobrando. Entendeu? Comece de baixo, sempre comece de baixo. Você não pode... Mas evolua, pelo amor de Deus, porque assim, eu conheço... Faça a escada. Exato. Desculpa falar, mas... Cara, eu conheço gente que há anos, sei lá, 5, 6, 7 anos, talvez, cobra praticamente a mesma coisa. Quase não tem nenhum tipo de evolução, de aumento. Se você pega um cliente hoje, obviamente você precisa de um contrato, é necessário para que 6 meses depois, ou na pior das hipóteses, 1 ano depois, você tenha que aumentar. Entendeu? Por que eu falo na pior das hipóteses? Porque o ideal é aumentar de 6 em 6 meses. E também o contrato é importante para que você tenha segurança do questão do financeiro. Claro. Entendeu? De que tem que ter um acordo entre as duas partes. Não pode ser um acordo só verbal, porque nem todo mundo vai cumprir com esse acordo verbal. É muito importante frisar isso e ter isso em mente quando você vai fechar um trabalho. É aí que tá Sabe? um dos segredos de você crescer, independentemente da área do marketing digital. Saiba o que você está fazendo, cobre de acordo com o que você está fazendo e evolua a sua, entre aspas, tabela de preço, porque não existe uma tabela específica, né? A gente cobra de acordo com o que você falou, o equipamento que a gente tem, com o que você falou, a experiência que a gente adquire, entendeu? Isso é um conjunto de fatores que no final das contas vai determinar o quanto você vai cobrar, o quanto é que os seus clientes vão pagar para você. Entende? Mas aquela coisa, esses clientes precisam pagar o quanto antes nessa escadinha, nessa evolução. Daqui a 6 meses ele precisa pagar um pouco mais. Daqui a 1 ano ele precisa pagar um pouco mais. Até porque se você estiver fazendo um trabalho bem feito, ele vai ter um retorno proporcional e aí você vai ganhar mais consequentemente. Esse é o certo. Aqui a gente Entendeu? chega no exemplo prático. Eu começo com X, minha empresa está recebendo X. Eu contrato um bom publicitário para ser um gerente de marketing, um gerente de branding da empresa, certo? Ele chega. Sim. E aí eu começo a ganhar 2x. Eu dobro o faturamento da minha empresa. E aí acaba o primeiro contrato, acaba o primeiro valor, você vai trazer de novo esse cara que melhorou o seu faturamento. E você vai pagar a mesma coisa? Cara, não faz Exatamente. sentido. Pronto. Você não pode cobrar a mesma coisa. Você tem que saber chegar, entenda os dados. Eu aumentei o seu faturamento em 2x. Eu não posso receber o mesmo valor. E é aí o pessoal que ganha dinheiro no marketing digital, gente, que sabe determinar o seu trabalho, que dá valor ao seu trabalho, sabe receber. Uma pessoa que não sabe receber vai continuar ganhando a mesma coisa sempre. E aí a gente vai para a parte do conhecimento. Muita gente tem o conhecimento técnico, mas não tem a organização de dados, a organização de entender o impacto do seu próprio trabalho dentro da empresa, dentro de uma marca, seja para, por exemplo, até um advogado que está começando agora, precisa de uma marca, que até isso hoje é uma possibilidade, dando um exemplo. É uma né? necessidade para eles, para esses clientes. Seja empresa ou seja um cara autônomo. Se você entra, se você faz um bom trabalho e essa pessoa recebe mais, você tem que saber valorizar, você tem que saber ter o seu fixo justo com o que você está oferecendo. E vai crescer a empresa do cliente e você tá na mesma? Faz Não. sentido, gente. Você tem que crescer. E é só o patrão que enrica, Não. Aqui é evolução, aqui é igualdade. Você ganha mais, eu ganho mais. Sem mim, você não tava onde você tá. Exatamente. E aí, eita, quase que não sai. E é aí que a gente entra na questão da frequência, na questão da constância. Cara, você tá com aquele cliente X, aquele cliente Y e aquele cliente Z. Você tem 3 clientes. Você comporta ele na sua urgência, por exemplo. Vai chegar um momento que você vai precisar substituir aqueles clientes por outros que paguem mais para você. Você tem que saber demitir clientes também. Entendeu? Então, essa rotatividade precisa acontecer, precisa existir. Você não pode estar 7, 8 anos com o mesmo cliente recebendo a mesma coisa, gente. É completamente anti-jogo. É antinatural do ser humano estar na mesma. Cadê a evolução? Cadê o crescimento nisso aí? Então, essa rotatividade de cliente precisa ser frequente, tá?
Sei lá, E todo semestre, por exemplo, você precisa de um cliente novo para substituir aquele ou não, agregar você valor. tem que saber identificar aquele cara que te paga correto, que você sabe que está exercendo um bom trabalho, ele está evoluindo, te valoriza, uma troca que funciona, daquele cara que você sabe que a partir do momento que a coisa apertar, ele não vai te oferecer o trabalho certo, o dinheiro certo. Aquele cara que não está valorizando seu trabalho, aquele cara que não valoriza os dados que você apresenta, ali chega um ponto que, ó, eu vou tirar do meu leque. Mas é aquela coisa, só dá dinheiro para quem quer ganhar dinheiro, para quem sabe valorizar seu trabalho. Quem sabe dizer não. Tá aí, vamos resumir o que a gente falou agora nesse terceiro episódio. Se você saber dizer um não, ou um fica pra próxima talvez, né? Para não ser tão rude Exatamente. assim. Mas assim, Dá certo. também saiba dizer sim às vezes. Porque, por exemplo, tem. É o que eu tava falando antes, de que assim. Pagamento mínimo e esforço mínimo, entendeu? Às vezes, pô, você quer pegar um dinheirinho pra sair com a mulher no final de semana, entendeu? Tipo, Faz parte. 500 conto salva, pô, tá ligado? 500 Faz no parte. bolso salva. Aí você É o pega... freela. É o freelazinho, pô, entendeu? É um trabalho que você vai se matar de trabalhar nele? Não vai, pô, entendeu? Você vai trabalhar ali com 5 horinhas nele, acabou, vai sair com a gata, irmão. Mas aí Funciona. que tá, velho. Mas aí que tá, esse tipo de trabalho tem seu valor. Tem seu valor. Tem seu entendeu? valor, velho. O cara, ó, eu preciso de um trabalho. Ele não quer um impacto grande. Ele quer um servicinho. Às vezes você pode fazer. Tá ligado? Isso é uma valorização. O não que foi citado aqui é aquele contrato longo Não, com que vai te certeza. dar um trabalho desse tamanho para receber pouco. Aí realmente não é o com não certeza. que vai chegar. Exatamente. Então Que é saber separar esses trabalhos. Você tem que saber aceitar aquele trabalhinho, E você recusar tem que das saber aceitar aquele trabalho maior, mas que é um bom contrato, vai chegar. Se você é um bom profissional, vai chegar, você tem que saber chegar. Rafa, e priorizar, né? O que Priorizar. o que Você vem tem que depois. priorizar. E o que não vem. Então, é saber selecionar, entender o mercado para poder selecionar bem. E O outra freela coisa, essa questão do e o grande. contrato, autentique contratos em cartório, entendeu? Não fique só no cartório assinado ali na gaveta, porque eu já me prejudiquei nessa e não seja igual eu, irmão. Não perca uma multa aí que você podia estar com a moto no bolso, zero, entendeu? Que nem eu, porque você não autenticou em cartório. Pô, Entendeu? eu já fiz um tempo de direito e posso dizer, danos morais é muito forte. Sério? Depois conversa aí. Tô pensando em botar aí. Pensando em mover uma ação aí. Danos morais tem valor nessa parte. Tá ligado? Tá lá o contrato, pô, de 1 ano e tá lá na gaveta e eu saí da empresa. Obrigação de fazer, pô. Tá assinado? Entendeu? E tem lá uma multa contratual, caso haja quebra, tal, não sei o quê. Tá previsto no contrato, mas não foi autenticado. Parte. Entendeu? Inclusive, eu tenho uma Obrigação. cópia dele assinada pela segunda parte. Poxa, obrigação de fazer, pô. É pra cima. Graças a Deus, né? Graças Muito a Deus. bom, gostei. Networking. Networking. Importante. Importantíssimo, irmão. E isso é assunto para outro vídeo que eu quero nem falar agora. Que Assunto network pro outro. é um tema tão complexo que eu acho que a gente vai precisar de umas 3 horas de podcast para falar de network, tá? Porque sim, na nossa área de publicidade, marketing, etc. Se você não tiver network, meu amor, você não tem nada, tá bom? Às vezes network é tão bom, é tão importante quanto o próprio conhecimento. Eu vou falar, mas é tão bom quanto a própria excelência que a gente tanto quer, né? Então, pra finalizar, a mensagem de hoje é: não seja tímido, se valorize, se especialize, não seja um pato. Exatamente. Como sempre, né? Serve pra todo podcast, nosso todo episódio serve. Pegou. essa mensagem. Pegou. Não seja um pato. Gente, os patos... Amei patos isso. não ganham Os dinheiro, patos. irmão. Patos não Os faturam. patos não faturam, irmão. Os patos não fazem nada, irmão. Os patos vão voltar no próximo episódio, tá? Espero que vocês tenham Os patos não, que a gostado. gente não é pato. Então, é o Patos são os contrário. nossos inimigos, mano. Exatamente. A gente tem que botar uma plaquinha aqui. Antipato, tá ligado? Não seja um pato. Não sei. Caçadores de pato. Caçadores de pato, aquele joguinho. A gente volta no próximo episódio com o Trilha do Pixel. Tchau, beijo.